Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Aula 69, objeto de conhecimento, figuras de linguagem. Com detalhamento, figuras de pensamento. Então, turmas, vamos juntos aí navegar nas figuras de pensamento? Então, turmas, olha que interessante. Antes de nós desenvolvermos todo o conceito aí de figuras de pensamento, nós vamos contextualizar na voz de um poeta modernista chamado Oswald de Andrade, né? No poema aí no poema Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, nós temos aí uma voz poética que traz, né, dentro dessa voz poética, todo um contexto colonizador, porém, ele faz uma reflexão. Vamos continuar vendo essa reflexão com esse poema. Acompanhe aí na tela. Vamos lá. Erro de português. Ele coloca dois pontos interessantes. O português, quando ele chega dentro aqui do Brasil, mas numa linguagem não histórica, e sim numa linguagem figurada, debaixo de uma bruta chuva. Ou seja, ele quer trazer uma questão que o português chegou aqui com uma visão embaçada da ignorância, da arrogância, né? Por quê? Ele vestiu o índio, ele aculturou o índio. E aí, a voz poética do Oswald de Andrade traz uma ironia, né? Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, ou seja, o índio tinha inserido a cultura do nativo, né? Pois bem, turma, Oswald de Andrade é um poeta brasileiro do modernismo e, neste poema, ele brinca com a ideia, né, do erro de português, que vai além da questão gramatical. Ele está fazendo uma reflexão profunda sobre os encontros entre diferentes culturas e a dinâmica de poder envolvida. Ou seja, a expressão aí, que pena, traz um efeito do pensamento de lamentação, de perda da autonomia e da identidade do índio diante no caso da colonização. Já a segunda estrofe, que nós observamos na sequência, produz um efeito de sentido irônico. Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Aqui, nessa segunda parte do poema, Oswald de Andrade está invertendo as expectativas, sugerindo que um contexto diferente, talvez, né, fosse melhor. E o colonizador, ele seria o colonizado. Logo, esse poema, Erro de Português, é uma reflexão sobre questões de identidade, poder e resistência cultural no contexto brasileiro. O que intensifica essa reflexão de pensamento é justamente a expressão
Que pena, juntamente com os dois últimos versos aí que nós podemos observar, né? Então, nesse sentido literário, tem-se então uma predominância da figura de pensamento chamado ironia. Turmas, vocês já ouviram falar das figuras de pensamento? Vocês já estudaram sobre essas figuras de pensamento? Não? Pois então, hoje nós vamos desenvolver essas figuras de pensamento e vamos começar então a trabalhar o conceito das figuras de pensamento. Acompanhe aí na tela. Conceito: figuras de pensamento são caracterizadas por termos ou expressões empregadas de sentido figurado e atrelados ao campo do pensamento, ou seja, da ideia. Então, nós temos aqui, observem novamente, aqui é o conceito das figuras de pensamento. Quando ele fala caracterizado, é porque esses termos, lembrando que a palavra termos significa palavras, né? Ou então expressões que dentro de um contexto vão estar sendo empregadas não naquele sentido literal, naquele sentido da linguagem denotativa, mas sim de uma linguagem figurada. Olha lá o exemplo, temos aí: que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, observem a palavra lá em destaque, que pena. Traz aí um contexto irônico historicamente, quando o homem branco chega, não respeita a cultura do dono da terra, dos nativos, e ele rouba essa cultura com seu poder, né? E se fosse o contrário, se esse homem branco tivesse parado, sido respeitoso, era ele que o índio tinha despido da arrogância, despido da ambição. Então, nós temos aqui já um exemplo de figura de pensamento chamado ironia. Mas já conceituamos, intensificamos um exemplo. Agora, oitavo ano, vamos conhecer as nossas figuras de pensamento. Vocês vão observar aí, nós vamos estar vendo as 7 figuras de pensamento que nós vamos trabalhar. Pois bem, as figuras de pensamento são ironia, temos a hipérbole, assim como o eufemismo, a outra, antítese, paradoxo, a personificação, que também vai ser chamada de prosopopeia, e a última figura de linguagem, o apóstrofe. Então, essas 7 figuras de linguagem, oitavo ano, nós vamos conceituar, vamos exemplificar, lembrando que elas trazem um sentido conotativo, figurativo, ou seja, dentro de um contexto, e a linguagem ela é mais criativa, com teor de reflexão. Tá certo? Vamos então conhecer o conceito da figura de linguagem chamado ironia. Acompanhe aí. Ironia, quando se afirma o contrário daquilo que realmente se quer afirmar. Geralmente é empregada com a intenção de crítica e necessita de contexto para ser identificado. Desse conceito, a gente precisa chamar a atenção ou ter atenção. Ironia é o contrário do que se quer dizer, certo? Então, quando se fala ironia no contexto literário, estilístico, das figuras de pensamento, então, ela vai ocorrer no contexto em que afirma o contrário daquilo que realmente quer
afirmar, tá? Foi o caso, então, do que nós colocamos para o poema, ainda há pouco, do Oswald de Andrade, quando ele disse, né, que o homem branco chegou e aí despiu o índio. E no verso ele fala, que pena, aí ele traz uma ideia de pensamento irônico. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? Tinha tirado a ganância do português. Pois bem, já vimos que o conceito de ironia é o contrário do que se pensa dentro desse contexto. Vamos ver mais 2 exemplos. Olha aí na tela, acompanhe mais 2 exemplos de ironia. Letra A, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Então, aqui a letra A coloca para nós que dá a entender o começo da afirmação que ele correu rápido. Mas, na verdade, é o contrário que quer intensificar. Então, quando ele fala quanto uma tartaruga, está ironizando, né? Não está dizendo que realmente ele andou, ele correu, aliás, ele correu rápido, e sim comparando aí como uma tartaruga. O todo aí traz essa ironia, o contrário do que se quer dizer. Na letra B, a sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Observem que na primeira parte da afirmação, nós temos uma ideia, só que em seguida, na verdade, o que ele quer falar, o que ele quer ironizar é que a sopa está fria e sem tempero. Então, temos aí o contexto da figura de pensamento chamado ironia. Vamos à próxima. Hipérbole. A hipérbole. Vamos ver o conceito. A hipérbole é caracterizada aqui pelo exagero no enunciado, tá? Então, esse conceito já fala para nós que a hipérbole vai trazer um pensamento exagerado. Por exemplo, os 8º anos têm milhões de exercícios para fazer. Então, traz uma ideia de exagero no contexto do pensamento. Então, a hipérbole, ela vem com essa materialização de exagerar uma contextualização, trazendo uma linguagem figurada. Vamos ver os exemplos? Acompanhe aí na tela. Olha lá, Paula morria de trabalhar para pagar o banco. Então, nesse primeiro exemplo, turma, o que nós observamos? Que alguém estava trabalhando bastante, mas dentro do contexto, exagera-se colocando essa ideia de que morria de trabalhar para pagar o banco. Então, esse contexto todo, nós classificamos como hipérbole. Pois bem, a letra B, Ângelo chorou rios de lágrimas quando Ana o deixou. Observem que aqui nós temos um exagero. Quando Ana o deixou, rios de lágrimas. Então, rios de lágrimas é o exagero. Pois bem, feito já essas duas, conceituado essas duas figuras de linguagem, nós temos aí o eufemismo. Ocorre quando se utiliza a linguagem de modo a suavizar uma mensagem, no caso aqui, suavizar uma mensagem grosseira ou chocante, né? A primeira aí, letra A. Partir dessa para melhor. Ou seja, para não dizer que morreu, a pessoa morreu. Então, suaviza essa ideia grosseira, certo? Outro exemplo de eufemismo, que traz uma linguagem que suaviza uma ideia grosseira ou chocante. Faltar com a verdade. Então, faltar com a verdade está suavizando a mentira.
Quando esse contexto ele fala que faltar com a verdade, ou seja, para não dizer que mentiu, que foi mentiroso, foi mentirosa, então nós temos aí a figura de linguagem de pensamento chamada eufemismo. Próxima. Subtrair os pertences dos outros, ou seja, no sentido literal, todo esse contexto sobre subtrair os pertences dos outros está suavizando a ideia de roubar, né? Faltar com a verdade está suavizando o sentido de mentir. Partir dessa para melhor, suavizando a ideia de morrer. Então, o eufemismo ele vai suavizar uma ideia grosseira ou chocante. Pois bem, a antítese é uma outra figura de linguagem que trabalha com... vamos ver o conceito aqui. Ocorre quando há o emprego de termos de sentido opostos, né? E possui referentes diferentes. Ou seja, a antítese ela é aquela figura de linguagem que nós vamos perceber dentro de um contexto palavras em oposição. Olha lá, na letra A, nós temos o seguinte exemplo. Faça sol ou faça chuva. Estarei no teatro. Então, observem que aqui, ó, sol é um referente, é uma palavra que faz oposição à chuva. Então, nesse contexto, nós classificamos como antítese, palavras opostas dentro de um contexto. Na letra B, a luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Com isso, nós temos aqui luz é oposição à escuridão. Logo, se temos oposição de palavras dentro do contexto, nós classificamos como antítese. Vamos ver a nossa próxima figura de linguagem, que é o paradoxo. No paradoxo, ocorre quando há o emprego de ideias contraditórias que se relacionam ao mesmo referente. Ou seja, o paradoxo ele vai sair do sentido racional e trazer um sentido ilógico, tá? Então, olha lá o primeiro exemplo. Marcelo dormia acordado no trabalho. Então, aqui existe algo ilógico. Como que uma pessoa pode trabalhar dormindo, né? Então, o paradoxo, essa ideia de pensamento que dormia acordado, ou seja, Marcelo estava tão cansado, mas ele precisava trabalhar, né? Mas momentos que ele se tocava que ele estava tão cansado que acabava adormecendo no trabalho ou exercendo o trabalho. Então, é um paradoxo. Marcelo dormia acordado no trabalho. Outro exemplo de paradoxo é aqui uma voz poética de Camões. O amor é ferida que dói e não se sente. Olha lá, gente. O amor, ele é um sentimento, no sentido literal. Ele é um sentimento que traz alegria, felicidade. Só que nesse contexto, o pensamento está sendo colocado, está ferindo a lógica. Está dizendo que o amor é ferida, que dói e não se sente. Quando nós sentimos dor, nós temos a presença da dor, né? Então, isso fere o nosso corpo, a nossa cabeça. Mas, enfim, nesse contexto figurado, traz-se a ideia de paradoxo porque fere a razão. Então, o amor é ferida que dói e não se sente. Temos aí um paradoxo. Outra figura de linguagem, de pensamento, é a personificação, ou podemos chamar de prosopopeia. Ocorre quando o texto
atribui características próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos, como vegetais, animais, objetos e etc. Então, vamos ver aqui um exemplo de elementos que não são humanos, mas que recebem características humanas. Olha lá. O vento beija os meus cabelos. O vento beija os meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. O meu coração, ele canta feliz. Então, observem aí que nesse contexto, nós temos, turmas, por meio do pensamento, é possível observar características de seres humanos em coisas que não são humanas, como bem fala a letra aí do músico Lulu Santos. O sol beija os meus cabelos. A ação de beijar é do ser humano. O vento, né? O vento beija os meus cabelos. Então, nós temos aí a presença da personificação, ok? Vamos mais adiante, temos outra figura de linguagem que se chama apóstrofe. Observem aí o exemplo de apóstrofe. Ocorre quando há uma interrupção da frase para interpelar ou invocar. Então, o apóstrofe é essa figura de linguagem que, quando houver uma interrupção na leitura, essa interrupção é justamente o que, professor? É o chamar, é o invocar, né? Então, observem aqui esse exemplo na letra A. Turmas, silêncio. Então, aqui esse contexto, ele não é um contexto figurado, ele é um contexto real. Estamos em sala de aula e o professor fala, ou a professora, turmas, silêncio. Quando o professor lhe fala, turmas, silêncio, ele está usando o vocativo, né? Ele está usando aí o vocativo. Vocativo. Isso no sentido real. Agora, quando é no sentido figurado, no sentido literário, vamos já ver exemplo, nós chamamos essa interrupção de apóstrofe. Então, observem aqui. Má português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Opa! São lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Então, essa voz poética é do Fernando Pessoa, né? E o que nós vamos chamar a atenção aqui? Do apóstrofe, que é um chamamento. O apóstrofe é essa figura de linguagem que traz uma interrupção na leitura. Com isso, aqui, ó mar salgado, né? Então, a voz poética chama a atenção do mar. É como se o mar aqui, o mar é personificado, né? É como se o poeta estivesse conversando com o mar. Então, ele chama o mar. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. É claro, para nós entendermos esse contexto, por que as mães choram? Por que os filhos estão rezando?
Quantas noivas ficaram por casar? Há um período da história chamado Grandes Navegações, em que o reino de Portugal lançou-se ao mar, né? E conquistou terras na América, na África, enfim. Então, esse contexto histórico, Fernando Pessoa transforma aí numa fala, numa fala poética, utilizando a figura de linguagem, no caso, o apóstrofe, né? Então, aqui ele conversa com o mar. Para que fosses nosso, ó mar. Novamente ele chama o mar. Ou seja, o mar para o poeta, para o eu lírico, ele é personificado. Então, além da figura de linguagem do apóstrofe, nós também temos a personificação, que no caso aí dá uma característica humana a um ser inanimado ou a um ser que não tem vida ou a um objeto, certo, turma? Então, com isso, voltando aqui, o conceito de apóstrofe, para não confundir com o vocativo vai ser usado no sentido literal. Já o apóstrofe, nesse sentido, como nós vimos no poema do Fernando Pessoa, certo? Então, com isso, turma, temos aqui, na nossa aula de hoje, o estudo sobre as figuras de linguagem de pensamento, né? Que elas vão trazer uma ressignificação. Não usa-se as palavras no sentido literal, usa-se as palavras no sentido figurado, dando uma criatividade, fazendo com que o leitor possa refletir, seja no seu cotidiano ou na sua vida. Então, nós vimos aí a ironia, que é o contrário do que se pensa, nós vimos a hipérbole, que traz uma ideia exagerada, o eufemismo, que apresenta ou suaviza uma ideia grosseira ou chocante, a antítese, essa figura de linguagem que faz a oposição de palavras, assim como também vimos o paradoxo, que traz ideias, né, opostas, a personificação, que atribui características, né, de seres humanos a seres inanimados ou irracionais, e o apóstrofe, que é esse chamamento poético, turma. Então, a nossa aula, ela trabalhou dentro do contexto da figura de linguagem chamada figura de pensamento. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima aula.